Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV Manaim, tem vários, em toda a região do Brasil, nós temos canal aberto, você pode na sua região acessar o seu canal. Se você não sabe qual, você pode pesquisar nesse QR Code que está aí no rodapé da tela da sua televisão, ou mesmo entrando no site da Igreja Cristã Maranata, né? Ou você pode também ver pelos canais de TV a cabo, canal da Sky 87, 587, ou mesmo nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são sempre bem-vindos, nossos irmãos, nossos amados. A todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar aqui, o pastor Adaísio. Pastor Adaísio, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Amadeu, a paz do Senhor a todos aqueles que participam conosco desse programa. Vamos continuar depois da nossa vinheta. Pastor Adaísio, nós não concluímos o programa anterior porque tinha muita coisa, né? Você trouxe muita coisa e nós nos envolvemos muito com muitos assuntos. Nós, então, vamos lá, vamos continuar dentro daquela maravilha da ressurreição de Lázaro. Aquilo teve um desdobramento muito interessante, mas o grande desdobramento que eu queria conversar com você é sobre duas mulheres. As irmãs de Lázaro. As irmãs de Lázaro, as nossas queridas irmãs Marta e Maria. Há um ensino profundo na história que relata acerca destas duas irmãs. Um ensino profundo para a igreja, né? E é muito interessante, Adaísio, porque duas mulheres aparecem muitas vezes na igreja, em toda a história da Bíblia, né? Então você tem lá no caso de Sara e Agar, duas mulheres, né? Que elas tinham um significado cada um, Ruth e Orfa, Esther e Vasti e tal. Ou seja, elas vivendo debaixo do mesmo Exatamente, do mesmo ambiente. Mesmo ambiente e tal. Agora vem, no Novo Testamento, aparece aqui, até didaticamente, Marta e Maria, duas irmãs. Ô Adaísio, o que você acha essa cena toda permite? O que o senhor está informando para nós como ensino sobre essas nossas duas queridas irmãs? Amadeu, nós podemos verificar as atitudes das mesmas no primeiro encontro que a palavra registra, Jesus na casa delas. Você já começa a perceber ali a performance de uma e da outra. Como elas entendiam acerca de servir Jesus. Exato. Uma, Marta, servir Jesus de uma forma materializada, muito material. Ela tinha boa vontade, Jesus estava na casa delas, elas queriam assistir Jesus da melhor forma possível, né? Boa intenção da Marta. E a forma como Maria optou em servir Jesus. Marta estava muito preocupada com o aspecto material do servir Jesus. Preparar todas as coisas para criar um ambiente de conforto para Jesus. E ela se cansou. Maria, ela sentou aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. E ali tem um ensino maravilhoso, porque nós só temos como servir o Senhor se nós estivermos colocando em prática aquilo que Ele nos fala. Aquilo só agrada o Senhor
aquilo que nós realizamos, se nós realizarmos aquilo que ele orientou. Maria, quando você quando você senta com a pessoa e fica conversando, você pega mais detalhes. Claro, você aprende, você assimila, você mais... incorpora a coisa, enriquece. Você Você se enriquece com aquilo que você ouve. Coisas que você tá para lá, para cá, cuidando das coisas, mas ali... Agora, essas duas mulheres, elas representam, Adaíso, Pode ser duas mentalidades, né? Ou mas duas ali, igrejas. Duas né? igrejas. Ali são duas igrejas. Então, vamos lá. Marta, uma igreja, tá. Ama Jesus, Perfeitamente. observa Jesus, no mesmo teto. Isso é o perigo para nós, hein? No mesmo local, no mesmo templo, né? Olha, a gente pode ter Marta ali, né? Marta e Maria. Olha só, Adaíso, vamos discutir aqui uma coisa interessante. Quando Jesus... Olha que coisa interessante, eu vou dar para você falar. Quando Jesus vem para dar a notícia, a primeira que recebe a notícia é Marta. Marta faz uma reclamação, assim, como se diz assim, Com tipo uma cobrança. uma cobrança assim muito De forma muito sutil. Se o senhor tivesse aqui, Meu irmão não meu teria. irmão não teria morrido. É uma cobrança. Sim. Aí Jesus disse assim: mas eu já ensinei para vocês que quem em mim, ainda que seja morto, viverá. Aí ela diz assim: eu sei que isso vai acontecer. vai acontecer. Sim. No final, tá tudo bem. Então vamos lá. Isso aqui você falou muito bem da mentalidade dela racional. Ela raciocina em cima de tudo aquilo, muito educada. Sim. Entendeu? Ama Jesus, não está dizendo nada, mas ela está dentro de um raciocínio lógico. E na verdade, o pastor Amadeu, é o servir de forma muito materializada. Isso. Toda a ação, ela tem um cunho não espiritual, não no sentido de servir por gratidão. Não? Aí o seguinte, aí Marta diz assim, vai a Maria e diz assim: olha, ele quer falar com você em segredo. E aí? Ele quer falar com você em segredo. Mas por que isso? Ela era mais íntima dele. Exato. Foi aquela que ficou aos pés dele, foi aquela que ouviu, né? Aí olha só que a diferença. Isso é maravilhoso. Das duas, Marta e Maria, as duas irmãs, as duas irmãs. E, né? elas disseram a mesma coisa. Aí, a frase que é a mesma diz coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Só que tem o seguinte: quando Jesus fala com Maria em segredo, ela se prostra, chora e diz assim. Aí ela diz, prostrada: se o senhor tivesse aqui, né? Isso. Meu irmão não teria morrido. Né? Quando ela faz isso, prostrada, não conversando numa forma... Sim. Não, prostrada. Jesus se move. E ela não... Ele se move. E a colocação dela não foi com uma expressão de cobrança. Não, foi de dependência. De dependência. Isso. Né? O que ela procurou dizer? Olha, Senhor, se o Senhor estiver... Eu tinha certeza que ele não queria. E aí para nós é o seguinte, se Jesus estiver presente,
o impossível acontece. o impossível acontece. Né? Exatamente. É a verdade absoluta. Que dito A vitória vem, não importa a adversidade. Não foi. E ali foi uma manifestação de gratidão. Agora, por que isso, Amadeu? Porque ela estava na comunhão com o Senhor. Ela ouviu a voz do Senhor. Isso. Né? E nós falamos no programa anterior, né? A fé vem do ouvir e do ouvir a voz do Senhor. Então, diante de e ela sabia o seguinte, que em função daquilo que ela havia incorporado, a fé que havia instalado no coração dela, ela sabia que o Senhor Jesus podia reverter. Ela sabia. Agora, exatamente. Agora, Adaís, veja que aplicação maravilhosa para a igreja. Às vezes, né, os irmãos, vocês falam igreja, pastor Gedeuti, a gente nunca vai deixar de falar dele, né? Claro, ele é o nosso mestre, só, né? Ele dizia umas coisas, nosso querido companheiro. Então, ele dizia o seguinte, às vezes, né, o problema está aqui dentro. Você tem o seguinte, você tem aí nós estamos falando, porque o irmão, porque a igreja infiel está lá fora. E às vezes ela está no nosso meio. Não, na verdade, nós temos dentro da igreja, temos Marta e Maria, debaixo do mesmo teto. Duas mentalidades, duas formas de servir, né? Nós temos, é natural, e nós precisamos estar vigiando, porque em algum momento você pode se converter numa Marta. Você pode, exatamente, você pode de uma hora para outra, porque é o seguinte, o senhor, você está vivendo uma luta, não é? Você é crente, é servo de Deus, está vivendo uma luta, e você, às vezes você não espera o tempo do Senhor, você não avalia o tempo do Senhor, o momento profético, porque por que aquele tempo ali? Nós falamos sobre os 4 dias, porque Jesus tinha um projeto. Às vezes, Adaísio, para que aconteça alguma coisa na minha vida, na sua vida, Deus dá um tempo, porque naquele tempo alguma coisa acontece. Perfeitamente. E como já mencionamos em outros programas, nada está acontecendo de forma aleatória. Tudo está dentro de um plano profético. O Senhor está, o tempo dele é o Kairos, onde todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Ele está vendo, ele está gerenciando, ele está na gestão de todas as coisas. Então, tudo aquilo que acontece na vida do servo tem um propósito. Tem um propósito. Nada está acontecendo de forma aleatória, né? E muitas vezes ele não consegue entender a batalha, a luta que ele está vivendo. E ele não consegue entender que aquilo é para resultar numa grande vitória para a vida dele, uma experiência que vai sedimentar a fé. Sim, continua. Então, o que aconteceu ali naquele episódio foi algo notório para aquela família e para todos aqueles que ali estavam. Né? Porque trazer à vida um indivíduo que estava morto há 4 dias era algo assim glorioso. E essa operação de maravilha, Amadeu, o Senhor continua fazendo. Lázaros continuam sendo ressuscitados. A igreja continua sendo usada, né? Porque a igreja é aquela que vai e tira a pedra, conforme nós mencionamos no programa anterior. A igreja está tirando a pedra, a igreja está indo evangelizar, a igreja ela está... É aquela que, como Maria, está aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo e colocando em prática aquilo que o Senhor está orientando. Eu tenho a impressão, quer dizer, o relato não continua, mas eu tenho a impressão de que Marta aprendeu muita coisa naquilo. Não, sem dúvida. Aprendeu muito. Então, sem dúvida. Mas para nós, para a igreja, que está assistindo, a pergunta que se faz é o seguinte: você é Marta ou Maria?
Precisa ver. Ou o pastor Adailson falou o seguinte: de vez em quando você pode ser Marta. Sim. E depois voltar a ser Maria. Ou seja, é uma vigilância constante. Constante, você Marta, ser Maria. Agora, eu queria, Adailson, concluindo esse episódio de Lázaro, que é muito interessante, eu concluí com o jantar. Foi o jantar de Betânia, Jantar né? de Betânia. Tá. No jantar de Betânia, agora eu quero passar para você esse fato interessante, né? O jantar de Betânia. Bom, 8 dias depois da ressurreição de Lázaro, houve em Betânia um jantar. Acho que Marta foi a principal. Aliás, Marta que estava preparando tudo. Sim, mesmo. claro, claro. Preparando o jantar. Marta estava Ela é aquela cerimonialista. Exato. Então estava Jesus, todos os discípulos. Era 8 dias, né? O 8º dia, né? Interessante. E todos estavam ali conversando. Devia ser uma festa, né? De alegria. Olha, ele estava morto, está aqui. Lázaro, que maravilha. Todos alegres. Nesse ambiente não estava Maria e, de repente, quem surge novamente surpreendendo a todos, a nossa irmã Maria, com o vaso de alabastro. Derrama sobre os pés de Jesus. Não diz uma palavra. Ela não diz nada. Ela derrama. Todo mundo estava se preparando para o jantar. E ela derrama o vaso, molha os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. Jesus olha para aquela mulher e diz: o que ela fez aqui hoje nunca vai ser esquecido, porque ela me preparou para o meu sepultamento. Adailson, a igreja verdadeira, fiel, ela não esquece dos atos de Jesus na vida dela, porque são atos de salvação. Não é? Vocês estão aqui jantando, tá tudo certo, tá, vocês festejando, é um momento de alegria. Mas eu quero dizer que o mais importante para tudo isso é Ele. É o que Ele fez por nós na vida dele. É a manifestação de gratidão mais profunda e Jesus do salvo. É a manifestação e o detalhe que não tem nenhuma argumentação, né? Um ato. É o coração dela. Então a verdadeira glorificação ela não vem de um ato grandioso, algo notório, né? Tanto é que ela chegou de uma forma simples, sorrateira, e lançou, aquele óleo que ela lançou é um valor considerável, valor considerável. Ou seja, ela colocou a vida dela, é a manifestação ali, entregou aquilo que ela tinha de mais valor, né? Quem não entende o profético, faz o comentário daquele que não ficou. Que diz: para que desperdício, né? Que desperdício. Você podia vender isso aí e dar para os pobres. Você está perdendo seu tempo, né? Igreja de manhã, igreja meio-dia, igreja à noite. Para que isso? Para que isso? Gastando tempo. Né? Você está jejuando demais, está orando demais. É muito profundo, e aquele ato ali, ele traz um ensino para a igreja, para aqueles que, conforme você mencionou, aqueles que foram salvos, aqueles que foram resultado dos atos de misericórdia do Senhor, né? Nós fazemos isso constantemente, sem nenhum alarde, né? Mas de uma forma muito simplória. Nós estamos dizendo todos os dias: Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos salvou, o Senhor trouxe vida para o meu lar, né? O Senhor mudou a minha história de vida
Então nós estamos fazendo isso todos os dias, de uma forma muito simplória, mas agradável ao Senhor. Adaíso, nós estamos. O Momento da Doutrina é um programa que a gente desenvolve a doutrina e tal, e vocês estão vendo muitas coisas que nós estamos tratando aqui, nós não programamos. Nós fizemos nenhuma programação. A dificuldade que ele tem é a mesma que eu tenho, né? Vai fluindo, né? Toca o barco, a gente tem os tópicos e vamos desenvolvendo. Então, mas uma coisa que você precisa entender e que é muito profundo e que é o segredo dessa obra, que maravilha tantos, está atingindo o mundo todo, isso está atingindo o mundo. Eu dei uma aula agora para os russos, para os irmãos também das Filipinas, o pastor Alexandre Gueiros, que é muito envolvido com esse trabalho no exterior, é uma coisa que é a vida dele, sempre. Eu estou dizendo de Alexandre, isso a vida toda. O Alexandre, ele até aprender russo ele está tentando. Alexandre tem, isso é um testemunho que eu dou dele, uma verdadeira adoração. É o apóstolo. É o apóstolo. Por esse trabalho que eu nunca faria, eu acho que ninguém faria, mas Deus o levantou lá com essa missão. Há 50 anos atrás. Passou pela Portugal, Bolívia, lá e por onde lugares, passou a obra ficou. Né? Então, o seguinte, ele mesmo tem falado desses assuntos, né? E o pastor Geraldinho, quando vinha sempre dizendo isso. Mas o que nos trouxe até aqui, Adaíso, concluindo o nosso programa, é uma palavra que não está na letra, né? Sim. É uma palavra que está que nós falamos aqui hoje. Exatamente. Hein? Quem já escreveu, não vou desafiar, pode ser que alguém tenha escrito. Quem já escreveu detalhes desse assunto que nós tratamos aqui hoje? Eu nunca vi ninguém escrever nada, ninguém falar nada sobre isso. Todo mundo fala sobre o milagre de Lázaro, todo mundo fala sobre a história de Marta e Maria. E o que está por trás de tudo isso? E a revelação é algo profundo, né? Porque não advém do intelecto do homem, do ato de cognição, da inteligência, mas é uma essência que você extrai além da letra e que realmente traz vida, né? Porque a revelação é que produz vida. Isso que nos trouxe até hoje. Nós estamos no adiantado do nosso programa, então estamos encerrando. Pastor Adaíso, a paz do Senhor. Pastor Amadeu, a paz do Senhor, uma alegria participar desse programa, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco. Olha, nós não encerramos esse assunto porque ele era muito profundo. Muito profundo. E nós tínhamos que ter começado com um milagre, que foi o primeiro. Então nós vamos no próximo programa entrar sobre o primeiro milagre de Jesus, primeira maravilha, que foi as bodas de Caná da Galileia, lá no Evangelho de João. Mas nós vamos tratar desse assunto no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.